Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui às vésperas do exame de ordem, primeira fase, exame 36, do unificado, e vamos conversar um pouco a respeito de direito processual penal. Sou o professor Flávio Cardoso e selecionei para vocês alguns temas aí que são muito importantes para a prova de primeira fase. A gente vai trabalhar com alguns pontos específicos dentro daqueles temas mais cobrados, na prova de primeira fase, e a gente já vai, sem delongas, começar falando de um instituto que é relativamente novo dentro do processo penal. Eu me refiro ao acordo de não persecução penal, que muita gente gosta de chamar até pelas iniciais, pela sigla ANPP. Na prática se convencionou aí realmente a adotar essa sigla, diante do nome um pouco extenso. É muito comum, no dia a dia da advocacia criminal, da justiça criminal, se falar ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. O que é esse Acordo de Não Persecução Penal? Antes da gente ir direto ao artigo 28A, que trata do ANPP, vale a gente lembrar o que acontece quando um inquérito policial é concluído. Esse inquérito policial, então, ele é encaminhado a juízo. Ali, o Ministério Público tem algumas possibilidades. Ele pode, se entender que não há elementos para ação penal, requerer o arquivamento desse inquérito, não é verdade? Ele pode, se entender que ainda há diligências a serem feitas, ele pode pedir a devolução desses autos à delegacia de polícia para prosseguimento das diligências. Ele pode também oferecer denúncia, se ele entender que há elementos aptos a dar suporte para a ação penal, mas ele pode também, a partir de 2019, isso entrou no nosso ordenamento através daquela lei chamada Lei Anticrime, não é? Pode também agora ter uma nova possibilidade, que é propor um acordo. Que acordo é esse? Ele vai fazer um acordo com o acusado, e o acusado vai se comprometer a cumprir certas condições, e se tudo der certo, se esse acordo for homologado, for cumprido pelo, então, investigado ainda, indiciado talvez, este processo não vai existir, vai trazer como consequência a formalização e o cumprimento desse acordo, a extinção da punibilidade do investigado. Então é mais uma medida despenalizadora dentre aquelas existentes no nosso processo penal, e essa medida então ela consiste, vamos ver aí o caput do artigo 28A, para a gente entender como é que funciona este acordo de não persecução penal. Diz o artigo 28A, não sendo caso de arquivamento, então o promotor entendeu que há elementos para oferecer a denúncia, mas ele vai, diante das condições, deixar de oferecer a denúncia se couber esse acordo. Essa é a lógica do negócio. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que não é caso de arquivamento. O promotor entende que essa ação tem condições de prosseguir. Então, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, isso aqui é importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Se cair aí um probleminha, montando algumas condições, alguns requisitos e dizendo o que é que pode ser feito ali, a gente tem que ver esse ingrediente fundamental. Tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal. A gente vai ver qual, mas a confissão ela é um requisito para que se possa propor o acordo de não persecução penal. A confissão, como diz o artigo, formal e circunstanciada. Não é aquela confissãozinha meia boca, confesso mais, querendo justificar. Não, tem que confessar. Tem que chegar e falar, fiz, eu sou o autor desse delito, aí ele vai fazer jus, então, a esse acordo de não persecução penal.
tá? Então ele confessa que tipo de infração? Agora a gente vai ver o requisito em relação à infração, né? Uma infração penal sem violência ou grave ameaça, então não pode ser aplicado o ANPP para a infração que seja praticada com violência ou grave ameaça, então sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Então, essa é a base para se propor um acordo de não persecução penal. O promotor recebe o inquérito, vê que é caso de prosseguimento, mas ele analisa que é, né, uma infração penal sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima é até 4 anos, e verificando que o investigado confessou, então ele está apto a propor, né, inicialmente, a princípio, ele está apto a propor o acordo de não persecução penal. Tá, e em que consistem essas condições que o acusado não, na verdade, investigado ainda, né? Em que o investigado estaria sujeito aí para cumprir esse acordo. Muito bem, as condições são essas, vamos ver. Primeiro, reparar, só um detalhe, né? Veja que o artigo 28A, no seu caput, ele diz, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, pode cumular, pode ser alternativo, traz uma série de condições aí que podem ser colocadas aí cumulativo ou alternativamente. Vamos lá. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Claro, existem crimes que são praticados contra a coletividade de uma maneira geral, existem crimes que têm uma vítima definida, mas o investigado não tem a menor condição de reparar o dano, então isso vai ser avaliado. Segunda condição, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então aquilo que o investigado teve de proveito com a infração, devolve. Essa é a ideia. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juiz da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Muito bem. Então, se for a condição imposta a da prestação de serviço, vai se pegar qual é a pena mínima combinada àquele delito e vai se reduzir de 1 a 2/3, porque não faria também sentido impor uma condição dele cumprir prestação de serviço pelo tempo próprio da pena. Se fosse assim, então era melhor ser julgado, né? Mas não, para que seja atrativo esse acordo, então reduz-se de 1 a 2/3 essa pena prevista aí minimamente para o crime, tá? A quarta condição, pagar prestação pecuniária, ser estipuladas os termos do artigo 45 do Código Penal, a uma entidade pública ou de interesse social que vai ser indicada pelo juízo da execução. E diz aí ainda, né, a quarta condição, que de preferência deve ser uma entidade que proteja, né, o mesmo tipo de bem que foi atingido com a prática da infração, tá? E 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que, obviamente, seja proporcional e compatível. Não adianta vir, né, com uma condição mirabolante que aí foge a ideia, né, foge aos termos em que foi criado esse acordo. Então, a base para o acordo vem no caput e depois, né, nós temos aí, seguindo ao caput, as 5 condições que podem ser impostas para o investigado quando da propositura do acordo de não persecução penal, tá certo? Essa é a base fundamental desse acordo que vocês têm de saber, né? Isso pode cair. É uma novidade na nossa legislação que tem sido amplamente utilizada, ela já foi totalmente implementada, né? É uma realidade. E a gente sabe então que o examinador pode pegar, né, isso daí, pinçar, montar um probleminha para que você enxergue ali a possibilidade de uma propositura do acordo de não persecução penal, tá certo? Depois, os parágrafos que seguem aí ao artigo 28A, eles vão explicar
como vai ser formalizado esse acordo, né? A base fundamental está aqui, né? Que é, na verdade, acho, na minha visão, o mais importante para se saber. Depois, os parágrafos, eles vão, então, explicar como isso vai ser feito. Não adianta só falar que existe o acordo e não explicar como que ele tem de ser formalizado, né? Vamos passar rapidamente pelos parágrafos para que a gente, pelo menos, possa ter uma ideia aí de como funciona. Parágrafo 1º, ele explica em relação à pena mínima, que diz que essa pena mínima deve considerar as causas de aumento e diminuição. Então, se tem uma causa de aumento aí que aplique a pena mínima e ela supere 4 anos, então não vai ser cabível, né, o ANPP. Então, o parágrafo 1º explica essa situação. E também vem em seguida, no parágrafo 2º, situações que impedem a aplicação do ANPP. Situações que impedem. Veja, né? Não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível a transação penal, né? A gente sabe que a transação penal é um instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, né? Consiste também num acordo entre o autor do fato e o Ministério Público em infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena máxima, né, não ultrapasse 2 anos. Então, essa transação, se ela for cabível, não cabe à ANPP. Né? A transação penal, então, tem preferência frente à ANPP, né? Ao ANPP, né? Porque estamos falando de um acordo. Se o investigado for reincidente, né, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, ele é um criminoso habitual, reiterada, profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Isso aqui é meio complicado, né? Um conceito aberto que se deixa, né? O que seria uma infração insignificante. Isso é o caso concreto, quem vai ditar. 3. Ter sido o agente beneficiado, né, nos 5 anos anteriores ao cometimento desta infração agora, que está se avaliando, em acordo de não persecução penal, um outro, uma transação penal ou suspensão condicional do processo. Então nós estamos falando aqui dos 3 institutos despenalizadores que trazem um acordo, que trazem uma transação entre o Ministério Público e o investigado, o autor do fato ou o acusado, dependendo aí da situação. Transação penal a gente já falou, cabe às infrações de menor potencial ofensivo. Se usou da transação nos 5 anos não pode, se usou de outro ANPP não pode, e também se utilizou do benefício da suspensão condicional do processo, que é aquele instituto, né, que vai deixar o processo suspenso, parado, por determinado período, enquanto o agente cumpre determinadas condições também, mas essa suspensão se aplica a infrações cuja pena mínima seja até 1 ano. Não importa qual, se utilizou uma dessas nos 5 anos anteriores, não cabe o ANPP agora, tá? E também há uma vedação prevista no inciso 4 aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em favor do agressor, óbvio, né, que teria que ser em favor do agressor. Então, em caso de violência doméstica contra a mulher, em caso de violência de gênero, né, contra a mulher, não cabe o ANPP, tá? Então, as vedações, elas estão aí. Depois, seguindo, né, o parágrafo 3º, ele vai nos explicar que o acordo será feito por escrito, firmado pelo membro do Ministério Público, investigado e defensor. Nem precisaria dizer isso, né? O 4º, para a homologação do acordo será realizada a audiência, e aí então o juiz vai perguntar se é voluntário, né, aceitar a aceitação desse acordo, se o investigado, né, realmente concorda com a aceitação desse acordo, né, ao lado do seu defensor, que vai estar ali assessorando, verificando tudo, e também vai se verificar, obviamente, a legalidade do acordo. O parágrafo 5º, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições, ele vai devolver ao Ministério Público para que ele reformule, né, tendo aí também a concordância do investigado ou do defensor. Então vejam, é importante a gente só fazer um comentário aqui, que é realmente um acordo, né? Não é uma coisa enfiada a goela abaixo. O Ministério Público traz e fala, é isso ou ponto. Não, é um acordo. Há
negociação, negociação entre aspas, né? Mas há uma discussão a respeito das condições, se tá bom, se não tá, né? Se é abusivo ou se é insuficiente também, os dois lados. Então, o parágrafo 5º nos mostra isso. O 6º, homologado judicialmente o acordo, os autos vão para o MP, que vai proceder à execução. Claro que algumas das condições, se forem impostas como o pagamento de uma prestação pecuniária, pagou, acabou, né? Não vai ter que acompanhar uma execução. Essa execução ela diz mais respeito, por exemplo, ao caso de uma prestação de serviço à comunidade, né, que pode ser imposta. Então, caso exista a necessidade de se acompanhar uma execução, o Ministério Público que vai promover essa execução junto ao juízo competente, né? O 7º, o juiz poderá recusar a homologação que não atender aos requisitos legais e não for feita aquela adequação que a gente acabou de ver, também é uma coisa bastante óbvia, mas que a lei quis explicitar, né? E se for recusada a homologação, o juiz vai devolver os autos. Então, não foi homologado, né? O juiz devolve os autos para o Ministério Público, que pode, então, usar uma daquelas alternativas que a gente já falou, devolver os autos para a delegacia para novas diligências ou oferecer denúncia, já que a gente viu que o ANPP só cabe se não é caso de arquivamento. Então, por isso que não fala aqui em arquivamento, certo? O parágrafo 9º diz que a vítima vai ser intimada dessa homologação, né, e também do seu descumprimento, tem de se informar. Isso é uma coisa bastante nova no processo penal, que é uma preocupação, né, em sempre notificar, intimar a vítima do que acontece no processo, não é diferente com o ANPP. E diz o parágrafo 10 que, se descumpridas as condições estipuladas, então foi feito o acordo, foi homologado, bonitinho, impostas as condições, mas o investigado descumpre essas condições. Então o Ministério Público vai comunicar ao juízo, o acordo vai ser rescindido e aí o Ministério Público vai oferecer denúncia. Então o descumprimento gera, né, a rescisão do acordo e o prosseguimento do processo, que não poderia ser diferente, né? O parágrafo 11 ele traz uma coisa que é bastante discutível, mas está aí: descumprimento do acordo, né, pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para um eventual não oferecimento de suspensão. Digamos que caiba a suspensão, mas ele propôs o ANPP, rescindiu o ANPP, aí ele, em tese, poderia propor a suspensão condicional do processo. Diz o parágrafo 11 que ele pode ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para falar: olha, não vou oferecer porque ele já descumpriu o acordo de não persecução penal. Eu entendo como bastante discutível isso aqui. Parágrafo 12. A celebração desse acordo, né, não vai constar dos antecedentes criminais, a não ser para se controlar aquele prazo de 5 anos, certo? Para se controlar o prazo de 5 anos. Então, não consta de antecedentes, né, não vai aparecer como culpado, como condenado, nada disso. Mas vai ali, né, para o controle dos 5 anos, porque em 5 anos ele não pode aceitar novamente esse acordo. Cumprido integralmente o acordo, diz o parágrafo 13. Isso já adiantei para vocês, né? Cumprido o acordo, nos termos em que foi estipulado, foi homologado, está extinta a punibilidade do investigado. O investigado vai ter extinta a punibilidade, então vai aparecer isso nos seus antecedentes, né? Extinção da punibilidade, não vai aparecer condenado, absolvido, nada disso. Não vai se entrar no mérito, porque na verdade nem teve ação. Né? Houve um acordo pré-ação penal que vai gerar a extinção da punibilidade do agente, tá? E aí, o parágrafo 14, ele traz uma explicação necessária, né, que é a recusa do MP. Se ele se recusar em propor o acordo, veja, nós estamos falando em recusar a propor, né? Nós falamos ali de termos, de ajuste, etc. Aqui, o Ministério Público diz: não entendo cabível, não vou propor. Então, o que pode acontecer? O investigado pode requerer que esses autos vá, né, ao órgão superior do Ministério Público, seja estadual, seja federal,
na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, esse é o acordo de não persecução penal, são diversos dispositivos aí, né, espalhados pelos parágrafos do artigo 28A, mas que eu gostaria mesmo que vocês relembrassem aí exatamente as condições base para se propor o acordo, as condições que podem ser impostas ao investigado, né, e esses resultados aí, né, a extinção da punibilidade, ou então o que acontece com a não propositura, que está no 14, esses são os pontos mais fundamentais para se prestar atenção, tá? Se cair uma questão envolvendo o acordo de não persecução penal. Tá certo? Passemos ao próximo tema, então. Nós vamos falar da sentença de absolvição sumária. Sentença de absolvição sumária. Que sentença é essa? Bom, vamos pegar como base o rito ordinário, que ele é a base também para todos os outros procedimentos hoje no processo penal, né? O rito ordinário, ele atende a uma sequência de atos que é a seguinte: há o oferecimento da denúncia, o promotor entende que deve oferecer a denúncia, que tem elementos para isso, ele oferece a denúncia. Essa denúncia ela vai ser recebida ou rejeitada, pode ser rejeitada, havendo uma das hipóteses do artigo 395 do CPP, né? Mas se ela for recebida, então, o juiz vai determinar a citação do acusado para que ele venha a responder a essa acusação formulada no prazo de 10 dias. Né? Então, ele tem 10 dias para apresentar a sua chamada resposta à acusação. Com essa sua primeira defesa no processo, o juiz vai ter dois caminhos para seguir. Né? Ou ele profere uma sentença de absolvição sumária e põe fim ao processo ali com uma sentença absolutória, é uma absolvição real. Ou então, se ele entender que esses requisitos não estão presentes ali, ele designa uma audiência de instrução e julgamento. Aí nós vamos para a instrução processual, ouvir testemunhas, etc., fazer os debates até a sentença final, tá? Mas, então, existe aí no meio do caminho uma possibilidade do juiz fazer um verdadeiro juízo antecipado, no caso de absolvição, claro, né? Seria um julgamento antecipado da lide, meio forçadamente aí, comparando com o processo civil, né? Um julgamento antecipado da lide. O juiz verifica que há condições para absolver de plano, sumariamente, o acusado, e então profere essa decisão. Essa decisão está prevista no artigo 397 e ele diz que o juiz vai absolver sumariamente o acusado nessas 4 hipóteses. Primeiro, quando há existência de causa excludente da ilicitude do fato, mas tem que ser manifesta, né? Manifesta, ou seja, extreme de dúvida, não tem dúvida. Está estampada uma legítima defesa, está estampado um estado de necessidade, o juiz verifica e fala, nem adianta ir para a instrução, esse cara tem que ser absolvido, e absolve com base numa causa excludente da ilicitude, tá? Segundo ponto, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, exceto a inimputabilidade. Então, se houver uma causa excludente da culpabilidade ali estampada, né, mais do que caracterizada, o juiz pode também absolver o réu sumariamente, como por exemplo numa coação moral irresistível. Ele identificou uma coação moral irresistível, não, está provado, já vou absolver. Por que não a inimputabilidade? Porque se o juiz absolver sumariamente o acusado em razão da inimputabilidade, aquela do artigo 26 do Código Penal, né, que diz que se o réu, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é incapaz de reconhecer o caráter ilícito do fato, né? O que acontece se ele absolve sumariamente nesse caso? Ele tem de impor uma medida de segurança, que é uma sanção, né? Então não se pode sumariamente, sem instrução processual, reconhecer uma absolvição e meter o cara recluso no hospital de custódia e tratamento. Então, não dá. Por isso que, se o juiz reconhecer uma causa excludente da culpabilidade, ele pode
absolver sumariamente, exceto se for a inimputabilidade. Se tiver um laudo lá dizendo que o réu é inimputável, ele não pode absolver sumariamente por essa causa. Por outra pode, claro, mas por essa causa não. Ele tem que levar para a instrução, tá? Terceira hipótese é a hipótese da atipicidade do fato, né? Quando o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então nós temos uma atipicidade ali gritante, né? Que salta aos olhos. O juiz vê, mas esse fato é atípico. Ele absolve sumariamente. E por último, uma coisa meio errada aqui, mas enfim, extinção da punibilidade do agente. Se houver uma causa extintiva da punibilidade, nos termos do 397, o juiz deve absolver sumariamente o réu. Ora, Flávio, peraí. Extinção da punibilidade gera absolvição? Não, são coisas absolutamente distintas, né? Alguém é absolvido por uma razão absolutória. Quando se extingue a punibilidade é por qualquer motivo que o legislador elegeu, né? E extinção da punibilidade significa que o Estado perdeu o direito de punir o agente. Não se fala se ele é culpado ou inocente, se fala que o Estado perdeu o direito de punir o agente. Mas nosso legislador, né, muito dotado de muita técnica nesse caso, né, contém ironia, dotado de muita técnica, fez o quê? Inseriu a causa de extinção da punibilidade dentro da absolvição sumária, né? Ah, mas como é que faz na prática? Na prática tem juiz que absolve sumariamente, se há extinção da punibilidade, tem juiz que dá uma sentença de extinção da punibilidade separadamente, não chama de absolvição sumária, mas não é a prática que importa para a gente no exame de primeira fase, né? O que importa é saber que essa é a dicção do 397, né? Então, se montar uma questão ali, ele vai ter que falar nos termos do artigo 397, né? Então, o 397 é montado dessa forma, né? A gente trabalha com a letra da lei no exame de primeira fase, né? Então, tá aqui o 397, são 4 hipóteses de absolvição sumária, discussões doutrinárias e da prática à parte, tá? Este é o 397, é assim que a gente tem que olhar para ele. Tá certo? Segundo ponto era esse. Então vamos para o último. Não poderíamos deixar de falar de um recurso, né? De um recurso. Temos de falar de um recurso, porque recurso é das matérias mais pedidas na primeira e na segunda fase do exame de ordem, não importa, né? A gente sempre tem procedimento, a gente tem ação penal, não é? Inquérito policial como os temas mais pedidos. E recurso está ali no topo, disputando com o procedimento qual é o tema mais pedido nas provas de primeira fase. E eu selecionei um recurso que ele é bem diferente, né? Que são os embargos infringentes de nulidade. Primeira coisa, né? É um recurso só ou são 2? Não importa pra gente, na verdade, na prova de primeira fase, né? Há quem entenda que são 2 tratados em conjunto e há quem entenda que seja um só, né? E eu mesmo já mudei de opinião ao longo da minha carreira. Eu achava que se tratavam de 2 recursos diferentes, os embargos infringentes e o de nulidade. Mas hoje eu entendo que é um só. A lei trata com esse nome de um recurso único. Os embargos infringentes e os embargos de nulidade constituem uma coisa só. Esse é o nome único. Mas isso não importa. Vamos lá, né? Cabimento. Cabem os embargos infringentes de nulidade de decisão não unânime, desfavorável ao acusado, proferida nesses 3 recursos: apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. Opa, tem um asterisco ali no agravo em execução? Tem, já vou explicar, né? Já chego lá. Primeiro vamos ver, decisão não unânime. Os embargos infringentes e de nulidade, eles cabem no julgamento de um recurso. O recurso é julgado por órgão colegiado. Então imagine uma câmara de tribunal que tenha 5 desembargadores. 3 fazem parte do julgamento, né? Então se desses 3 for uma decisão por 2-1, cabem desfavorável ao acusado, só cabe, né, só o acusado pode usar esse recurso. Então cabem os embargos infringentes de nulidade. Ah, mas eu tenho uma turma do tribunal que trabalha com 5. Beleza, mesma coisa. Tem de ser uma decisão não unânime. Se for uma decisão não unânime em favor, né, da acusação, ou seja, a acusação venceu, mas não por unanimidade, então cabem os embargos infringentes de nulidade. É um recurso, portanto, exclusivo da defesa. Só quando o réu perde por uma decisão por maioria
é que cabem os embargos infringentes de nulidade. Então, esses embargos eles vão poder, né, ser opostos num julgamento de apelação, num julgamento de recurso interdistrito. Isso pela letra da lei. Se vocês forem olhar no Código de Processo Penal, vocês só vão falar de de apelação e de recurso interdistrito. Por que o agravo, então? Pelo seguinte, o agravo em execução, que é um recurso previsto no nosso ordenamento para os casos de execução penal, ele não tem um procedimento previsto em lei. Não tem. Então, como é que faz? Adotou-se, né, o mesmo procedimento do recurso interdistrito. Por isso que se estende aí o cabimento dos embargos para o agravo também, né? Já que ele se processa de forma idêntica ao rese, então, já que é idêntico, ele admite também os embargos, essa posição doutrinária que tem sido acolhida ao longo dos tempos aí pela jurisprudência, tá bem? O que mais precisamos saber, além de ser um recurso que só cabe de decisão não unânime, decisão por maioria, é que a discussão está restrita à matéria objeto da divergência. Explico. Se montarem um problema para vocês ali, na prova de primeira fase, dizendo que o réu foi condenado a 8 anos de reclusão, apelou pedindo sua absolvição, e o tribunal não absolve, acabou, né? Não absolveu. Mas vamos dizer que tem um voto divergente mudando a pena, né? E esse voto perdeu, né? O acusado perdeu por 2-1. Então, vamos lá, né? Os 3 desembargadores votaram pela manutenção da condenação, acabou, não se discute. Não foi por maioria, foi unânime, né? Mas um desembargador trouxe um voto ali dizendo, olha, eu mantenho a condenação, mas eu voto para baixar para 6 anos a condenação, ao invés de 8. Baixar para 6. É este ponto que vai poder ser discutido nos embargos, tá? Este ponto. Então, esse é o exemplo. O réu apelou, foi condenado a 8 anos. Tribunal, os 3 desembargadores mantiveram a condenação. Então, não há o que se discutir. Não é divergente isso. Unanimidade. Mas um deles opinou por reduzir a pena para 6. Então, é só essa matéria, pena de 8 para 6, é que vai ser discutida nos embargos. Tá? Muito importante. Esse é o ponto mais importante de embargos infringentes de nulidade que vocês têm que lembrar. Discussão só daquela matéria em que houve divergência, em que o réu perdeu por maioria, mas só essa matéria que houve a divergência. Tá bem? Fundamento está no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, e o prazo, prestem atenção, é de 10 dias. Né? Não é 5, como vários outros recursos que a gente tem, não é de 2, como os embargos de declaração, que é um absurdo, né? E também não é de 15, como costumam ser a maioria dos recursos para Brasília. Prazo 10 dias, né, a contar da publicação do acórdão. Publicou o acórdão, 10 dias para entrar com os embargos infringentes e de nulidade. Tá bem, pessoal? Assim chegamos ao fim, né, da nobre disciplina processo penal, nessa maratona IOAB para a primeira fase. E eu me despeço aqui deixando o meu endereço do Instagram, flaviocardoso.adv, e desejando a vocês uma excelente prova. Que vocês façam uma prova aí com muita tranquilidade, com muita sabedoria, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir o objetivo de vocês de chegar à segunda fase. E para aqueles que forem para a nobre área penal, estaremos juntos. Tá certo? Um grande abraço.